O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Começa a São José, David, Marta. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida. David Santiago. Marta Meitinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sapaz e este devia ter sido o nosso último episódio de junho do podcast Poder Público, gravado na quinta-feira, dia 30, mas fomos atingidos por uma espécie de tsunami político e quisemos ter um pouco mais de tempo para deixar que tudo acontecesse. E realmente algumas coisas aconteceram, embora ainda haja muitas dúvidas sobre o que levou o ministro a anunciar uma solução para o aeroporto sem estar coordenado com o primeiro-ministro. A verdade é que ontem de manhã Pedro Nuno Santos parecia estar com o pé fora do governo e à tarde surgiu como um sobrevivente. Comece por ti, São José. Pedro Nuno Santos tomou uma decisão aparentemente sozinho, António Costa desautorizou e o obrigou a revogar um despacho. O ministro assumiu o erro, pediu desculpa, não se demitiu e Costa não o demitiu. Como é que fica agora a situação de Pedro Nuno Santos no governo? É um ministro a prazo? Eu não sei se é a prazo, isso não podemos adivinhar. Agora, ele está de facto muitíssimo fragilizado, porque esta situação é completamente bizarra. Pedro Nuno Santos não é inexperiente nem ingênuo, é uma pessoa com uma longa carreira política e sabia exatamente as consequências que teria o ato que estava a cometer, a anunciar uma obra de imensa envergadura, com uma alteração da estratégia e desautorizando tudo o que António Costa e o Primeiro-Ministro têm andado a dizer sobre o assunto. E a mostrar um tal protagonismo de quem era ele que decidia e mandava e liderava o projeto. Ele sabia que uma desautorização como a que estava a fazer do primeiro-ministro ia ter consequências. Aliás, o que eu acho absurdo no meio disto tudo é que depois daquilo ter acontecido, nem ele se demite, nem o primeiro-ministro demite. Pois, portanto, essa questão das consequências... Sim, mas é que as consequências disto são consequências graves neste momento para Pedro Nuno Santos, porque ele está fragilizado dentro do governo, em relação aos seus pares, em relação ao primeiro-ministro, e está politicamente fragilizado perante o país. Quer dizer, se nós virmos em menos de 24 horas Pedro Nuno Santos aparece a dar uma entrevista na RTP, que eu decidi, eu avanço, eu faço, eu não tenho que ouvir ninguém, eu não tenho que informar o presidente, toda a linguagem corporal dele, o tom de voz, parecia que era ele que era o primeiro-ministro. Sim. Ontem foi patética aquela declaração dele. O nível de humilhação, o tom de voz, o ar acabrunhado, a penosidade daquilo tudo, a forma como ele baixa a espinha e se põe ali prostrado perante o primeiro-ministro, um momento e o outro, aquela declaração é de alguém que assume que está politicamente morto. Agora, eu sei que na política estas coisas não são assim. Sim. Ele está, de facto, muito fragilizado. Agora, ele tem um percurso feito, é uma pessoa inteligente politicamente. Quer dizer, por acaso desta vez não demonstrou muito, mas é. Portanto, a prazo pode recuperar o seu peso político e consolidar mais ainda o seu peso político dentro do PS. Dentro do governo, acho que há aqui uma certa descredibilização, mesmo perante o país. Porque a partir de agora, cada vez que ele falar sobre um assunto, as pessoas vão pensar assim: ele combinou isto com o primeiro-ministro ou está outra vez a dar o passo em frente? E também vão pensar outra coisa, não é? Será que é mesmo assim?
ou depois o primeiro-ministro vem e diz outra coisa. Portanto, este caso vai contaminar a imagem pública dele como governante. Isso penso que está, até porque é uma coisa completamente bizarra. Aquele comunicado ontem de manhã, aquilo era de uma dureza política brutal, brutal. Portanto, eu digo que volto ao princípio, eu não percebo porque é que ele não se demitiu ou porque é que não foi demitido. Acho que esta solução fragiliza tanto o ministro como fragiliza o próprio primeiro-ministro. Mas isso depois já sei que Sim, vais falar disso, vais-me eu hei perguntar. de querer, hei de Sim, querer sim, falar sim. sobre isso também, porque acho que as Sim, sim. consequências são para um e são para o outro. Sim, No sim, caso sim. do Pedro Nuno É, Santos, penso que uma consequência pode ser também o facto de o dossiê aeroporto provavelmente deixar de passar por ele, ou pelo menos de passar mesmo as questões relacionadas com o PSD, a tal concertação, acho que ele provavelmente agora passará a ter um papel muito mais secundário do que tinha e isso também é uma derrota para ele, não é? já tem, quer dizer, Exato. aquela declaração, aquele comunicado ontem do primeiro-ministro, a ordem que ele lhe dá, porque ele dá uma ordem Sim, sim, muito sim. capataz a dar uma ordem, não é? O primeiro-ministro determinou, pronto, terminou, está determinado, revoga lá o despacho disparatado que fizeste, não é? Pronto. A partir de agora, o primeiro-ministro tem a condução do processo. O próprio Presidente da República deu-lhe a condução do processo. E há ali certas nuances na declaração dele, quando ele fala da colegiabilidade, não é? Ele quer dizer que, enfim, há regras num governo e há uma pessoa que Claro, manda e sou não, eu. há uma pessoa que manda e as decisões são tomadas pelo Colégio dos Ministros. Exato. Por isso é que ele fala em colegialidade, porque é o Colégio dos Ministros. Uma decisão daquelas tinha que ser aprovada em Conselho de Ministros. Que era no dia a seguir também, não é? Sim, É tudo estranho. O é. Conselho de Ministros era no dia a seguir, o Primeiro-Ministro estava em Madrid, o PST tinha reunião de congresso um dia depois, portanto, ou 2 dias depois. Eu de facto acho que ainda há muita coisa por esclarecer. Na realidade, nós não sabemos o porquê, desta decisão ter sido tomada e provavelmente não é uma coisa para se saber de imediato, mas é importante. David, também sabemos agora, pelas palavras tanto de um como do outro, que houve um erro grave de comunicação e de articulação, mas curiosamente o governo tem desde há poucas semanas um diretor de comunicação. É só uma triste coincidência que o caso mais grave de comunicação deste governo tenha acontecido agora? É uma triste coincidência, quer dizer, para o João Cepeda é claramente uma triste coincidência, porque ele, pouco tempo depois de assumir funções, acontece de facto. Eu não me lembro nestes 3 governos de António Costa, não me lembro de uma situação deste género, com uma falha tão grave de comunicação no que diz respeito ao governo. Agora resta saber também se João Cepeda havia sido informado deste despacho. Presumo que não, porque se o Primeiro-Ministro diz que não conhecia, e ia ser verdade, diria que o próprio João Cepeda também não sabia. E isto significa então que João Cepeda vai ter um caminho muito atribulado pela frente, porque quer dizer que a informação não lhe vai chegar, sempre pelo menos, e nesse caso, como é que ele vai gerir a informação que não lhe chega? Não vai gerir. E quando a informação não é gerida de forma nenhuma, dá neste tipo de casos. Portanto, eu acho que mais do que uma triste coincidência, é revelador de que se calhar o governo não estava ainda preparado, ou não está preparado para esta tal lógica de direção de comunicação, que nós sabemos também que não existe um lastro desse tipo de cargos ou de funções em funções executivas em Portugal, e portanto acho que ele vai ter um caminho bastante espinhoso pela frente, mas sobretudo mais do que uma triste coincidência, acho que é revelador das dificuldades que ele terá pela frente e de que, pelo menos até agora, não serviu de nada, porque se houvesse de facto uma direção de comunicação efetiva no governo, isto nunca podia ter acontecido. Portanto, ou mudam a forma como as coisas funcionam, como a informação é ou não partilhada dentro do governo, ou então o cargo do João Cepeda serve para muito pouco.
serve para gerir agendas e ver quem é que fala no dia tal e no dia Y. Isso acho pouco relevante, honestamente. Que não era o objetivo. Há notícias que dizem que a primeira reunião dele com os assessores tinha sido esta semana, precisamente na segunda-feira, e que de facto o assunto não foi abordado. A dificuldade de gestão aqui é entre a autonomia dos ministros e a necessidade de coordenar a operação toda, a operação de comunicação de todo o governo, mas Claro. se contrata um diretor de comunicação, é suposto isso estar claro para todos, de que há aquela pessoa por quem é preciso que as coisas passem, não é? Mas parece que há um órgão de coordenação política no governo, um órgão informal, em que têm lugar alguns ministros, entre os quais não está Pedro Nuno Santos, e nesse sentido significa que esse órgão de coordenação, ou de um órgão mais restrito, um núcleo mais duro de ministros próximos do primeiro-ministro, se de facto não tem lá assento todos os ministros, ou há de facto uma efetiva partilha de informação, ou depois nunca serve, porque eles podem ter definido o que é que vão fazer em relação a este assunto e àquele e ao aeroporto. Mas ora, se não está lá presente e não é informado porventura o Ministro das Infraestruturas, depois podem dar-se estes casos, não sei, eu estou a especular, mas de facto no núcleo alguma duro coisa não nunca podem funcionou. estar todos, não é? Não, claro, núcleo duro por isso mas mesmo. depois resta saber se a Mas informação... desculpa lá, que Pedro é de Nuno que- Santos, de- desculpa de- lá, deixa-me Pedro só- Nuno Santos faz parte do núcleo duro do governo. Sim, Nessas sim, reuniões? sim. Então pior ainda. Então ainda é pior o cenário. Por isso é que isto é completamente Ainda é bizarro. mais abstruso, ainda mais ridículo. Eu Neste penso- caso, o facto de surgirem tantos alertas pode fazer com que João Cepeda Sim. agarre o cargo de outra maneira, não é? Já Sim. sabe qual é o problema maior, pior que isto não pode acontecer, portanto, a partir de agora, veremos, meus sim. amigos, as Veremos, regras sim. são estas. Sim, pode fazer damage control, mas deixa-me só comentar uma coisa que tinha que vocês falaram antes, porque assim, eu acho obviamente que politicamente o Pedro Nuno Santos fica diminuído e agora fica num papel mais secundário no que diz respeito ao tratamento, por exemplo, destas questões, mas com o PSD, com o Presidente da República, mas eu aí acho que ele já tinha um papel secundário, porque isso caberia sempre ao Primeiro-Ministro, não só o reporte Claro, ao Presidente claro. da República, já cabia ao Primeiro-Ministro, e as negociações com o PSD também teriam que ser conduzidas pelo Primeiro-Ministro, Mas Claro. independentemente desta situação. Portanto, Claramente não era isso que ele pensava, senão não fazia pois, aquela não, declaração. isso é outro assunto. Não, isso é outro assunto. Eu só digo, acho que ele não fica assim tão... Ele fica fragilizado politicamente e até em termos de opinião pública e face aos seus pares, até se calhar é o ponto principal por gerar aqui algumas desconfianças depois no Conselho de Ministros. Agora, eu não acho que ele, em relação ao aeroporto, fique necessariamente com um papel secundarizado. A esse nível ele já o teria, por decorrência dos cargos que cada um deles tem. Agora veremos o que é que acontece daqui para a frente. Então vou corrigir, ele fica com um papel menorizado em relação àquilo que achava que era o seu papel. Isso. E ele achava que o seu papel, em certa medida, era o de ser Primeiro-Ministro, não é? Só que só há um, não há dois. No meio disto tudo, houve várias reações de vários partidos e Rui Rio acabou a acusar Pedro Nuno Santos no fórum da TSF, pelo menos eu ouvi-o aí, mas eram declarações dele, do dia. Acusou Pedro Nuno Santos de estar a querer fugir de dossiês complicados que ele próprio criou, como o da TAP. É possível que com esta história o ministro quisesse sair do governo, Marta? Ou de facto as razões dele ainda são a grande incógnita deste caso? Ontem, quando nós começámos a perceber com aquele comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro que ele teria de revogar o despacho que tinha sido feito no dia anterior, e nós sabendo qual é que é a experiência política que Pedro Nuno Santos tem, uma das coisas que eu pensei foi quem faz uma coisa destas quer sair, está a provocar uma saída, está a desencadear um facto para ter uma justificação para sair. Mas ao mesmo tempo é também um bocado estranho, porque lá está, era o que vocês estavam a comentar, ele tinha um papel secundário, fica menorizado, e eu acho, na verdade, fica menorizado, ficará cada vez mais, e quanto mais tempo ele estiver no governo, pior para ele. Porque o que fica, aquilo que era uma ideia que nós que acompanhamos isto um bocado mais de perto face ao cidadão comum, já tínhamos um bocadinho a ideia de que, de facto, estas grandes questões são decididas muito centralmente pelo Primeiro-Ministro. Eu acho que, aos olhos da opinião pública, se calhar não era tão claro o papel secundário que Pedro Nuno Santos poderia ter.
e também para o futuro político dele dentro do PS, também se calhar não é muito bom, porque ele vai constantemente estar exposto, neste momento, em todas as situações, a estas dificuldades que vocês falaram aqui, de quando ele falar, ninguém sabe. Eu estou a imaginar a próxima ida dele ao Parlamento, que vai ser uma coisa servida de bandeja aos deputados da oposição. A primeira vez que ele falar, a primeira coisa que provavelmente os deputados vão dizer é: olha, mas isto aqui é para levar a sério, coordenou-se com o primeiro-ministro, combinaram ou não combinaram? É que precisamos saber para perceber para onde é que isto vai. E, portanto, eu acho de facto que ele fica nesta posição, quanto mais tempo ele lá estiver, pior para o futuro político dele, parece-me. Mas, de facto, é a grande incógnita. Porque é que isto aconteceu? Porque é muito estranho uma pessoa com a experiência política que ele tem fazer isto. É muito estranho. E nós hoje vimos, entre ontem e hoje, há muitos textos nos jornais todos sobre o que aconteceu, mas nenhum deles responde objetivamente a esta questão. E provavelmente, quando um responder, as versões vão andar ali com algumas nuances entre umas e outras. Se calhar vamos ter que esperar por um livro de memórias de alguém para saber o que é que realmente aconteceu. Ou vamos perceber mais tarde. Agora, tem sido só impaciência em relação a um processo que não avança, não é? Há ali qualquer... Ao mesmo tempo eu também olhava para aquilo e pensava assim, pronto, isto parece assim uma cena de quase imaturidade. Pronto, imaturidade política. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa com a experiência política que ele tem, é estranho ter pronto, se calhar teve um momento de imaturidade política e se calhar e pessoal, e porque aquilo também tem muito pessoal, que acabou por se refletir neste facto. O facto é que este acontecimento nunca mais... Sempre que se falar no Pedro Nuno Santos, quem é, de onde vem, não sei o quê, este episódio eu acho que lhe vai ficar nunca mais, colado, sim, não é? Sim, eles já tinham... Era fácil uma pessoa lembrar-se de alguns episódios dele, e eles vão todos um bocadinho ao encontro desta ideia, da irreverência, da imaturidade, de dizer a primeira coisa que quase que lhe vem à cabeça. Nós ontem, na redação, tivemos a fazer um esforço para nos lembrarmos de coisas... de declarações anteriores dele e lembrámos rapidamente daquela em que, na altura da Troika, ele dizia: nós não pagamos aos alemães. Estamos a marimbar-nos para eles. Agora, de facto, voltou a cair nessa esparrela 10 anos depois, sensivelmente. Por outro lado, reforçou a ideia de que é uma pessoa de decisões, de fazer, não é uma pessoa de enganhar. A questão é essa. Isto, com o tempo é que nós saberemos. E por isso é que há esses choques também com o Primeiro-Ministro. Nós sabemos que o Primeiro-Ministro é um Primeiro-Ministro com um pouco ímpeto fazedor, reformista. É um Primeiro-Ministro que vai gerindo as coisas, vai deixando rolar. E o Pedro Nuno Santos, se calhar, não encaixa tão bem nesse perfil, e daí também haver esse confronto. Pelo menos eu acho que também contribui, pelo menos, a esse choque entre eles. Eu sei que nos alongamos um bocadinho no tema, mas eu acho que, sendo o tema da semana, também ninguém se importará muito. E São José, gostava de te ouvir em mais duas coisas. Primeiro, perguntar-te se achas que esta mini crise, o nosso diretor chamou-lhe competição de testosterona, pode ter reflexos também para António Costa, e quais? E segundo, será que Marcelo pediu a demissão do Pedro Nuno Santos? Ele ontem o que disse publicamente foi que o Primeiro-Ministro é responsável pelos seus colaboradores. Dá a ideia que pode ter havido ali uma conversa que o Costa decidiu. Não admito. O que é que tu achas sobre estas duas? Até eu começo pela segunda, que é mais fácil de responder e mais rápido. Eu acho que claramente Marcelo Rebelo de Sousa ontem coordenou-se muito bem com o Primeiro-Ministro. Não falou nunca sobre o assunto, disse sempre esperem, mas na intervenção que fez no fim do dia pediu a cabeça de Pedro Nuno Santos e pediu a demissão de Pedro Nuno Santos do governo. Quer dizer, implicitamente, quando ele diz o Primeiro-Ministro escolhe os seus colaboradores e é responsável pela qualidade desses colaboradores, está a dizer: olha, veja lá, se percebe que esse senhor não tem qualidade para o manter no lugar, não é? Portanto, acho que claramente Marcelo Rebelo de Sousa pôs ao lado de Costa, mas pediu a cabeça de Pedro Nuno Santos em termos tão categóricos como fez, por exemplo, com Constança Urbano de Sousa. Uhum. Isso não tenho dúvidas, e como fez com o Eduardo Cabrita, para mim ficou claro na declaração do Presidente. Quanto às consequências para António Costa, eu acho que vai ter. Eu sei que num primeiro momento, e ontem tive muitas conversas, até tarde na noite,
quer com políticos, quer com pessoas, minhas amigas, que me telefonaram sobre isto. E a imagem que, num primeiro momento, eu percebi que passa é que o primeiro-ministro deu uma imagem de determinação, de poder, meteu o ministro no lugar, obrigou a pedir a prostrar-se num pedido de desculpas humilhante, apareceu depois como magnânimo que perdoou ao erro grave, mas dizendo que foi um erro grave, pronto. Num primeiro momento, eu acho que a imagem que Costa passa é uma imagem positiva, quase como quando Passos Coelho quando o Portas se demitiu e diz que era irrevogável, e o Passos aparece no exercício da autoridade mesmo, a dizer: o senhor não sai do governo que eu não deixo. Não é? Pronto. Faz uma remodelação, não sei o quê, até põe o outro, só promove-o para cima, mas no fundo meteu no lugar. Pronto. O que eu acho que aqui assim é, neste primeiro momento, a imagem que passa é esta. Agora, a imagem profunda que dá é de uma enorme desconsideração de um primeiro-ministro que não é respeitado por um ministro, um primeiro-ministro que vai para uma cimeira internacional e que nas costas dele o ministro faz o que quer e lhe apetece e arma-se em primeiro-ministro. Portanto, é de uma falta de uma fragilidade também de António Costa, uma imagem de fragilidade, de falta de autoridade perante os seus ministros e que lhe faltam ao respeito. Eu não sei, mas imaginemos como é que fica a autoridade de António Costa se a moda pega. Se a moda pega, se de repente Marta Temido começa a tomar decisões sobre a Covid ou sobre as maternidades e as urgências de sua alta recriação sem se coordenar com o primeiro-ministro. Quer dizer, eu neste momento não sei o que é que os outros ministros pensam, não é? Como é que estão a olhar para o primeiro-ministro? Pois é, era Então eu interessante posso saber fazer isso. uma coisa destas e não sou demitido logo, em direto, na hora. O que é mais grave para se fazer, não Deixem-me é? experimentar, não é? Portanto, a imagem da autoridade do primeiro-ministro, eu acho que ficou muitíssimo também fragilizada. Porque isto nunca aconteceu em nenhum governo da democracia portuguesa. Aconteceu um ministro avançar a anunciar um projeto, ainda por cima com um impacto nacional enorme, desta forma, a dar logo diretamente uma entrevista nessa noite. Sobretudo uma questão que está há 50 anos para ser resolvida, que Sim, toda a gente sabia que o primeiro-ministro queria consertar com a oposição, enfim, claro, havia ele muita coisa, sim. desautorizou completamente o primeiro-ministro. Portanto, os outros perguntam-se, ele faz isto e não é demitido, nem obrigado a demitir-se. Então, olha, se calhar também posso começar a ter mais iniciativa, também posso começar a mostrar que existo, que também quer ser primeiro-ministro. Há quem diga que Costa está demasiado ocupado com as rondas europeias e com Sim, as de facto, o questões. António Costa anda muito fora, muito fora, muito fora. Eu sei que há SMS e WhatsApps e telefones, mas penso que era bom que a curto prazo o primeiro-ministro começasse a estar mais em Portugal e a dirigir mais ele os conselhos de ministros. Marcos, e tu achas que a relação entre Costa e Pedro Nuno está definitivamente condenada ou achas que se estivesse, Costa tinha avançado para a admissão? O que eu acho que Costa ontem revelou, a forma como ele reagiu, ele foi muito rápido numa frase logo a reagir, que mostra em que ele disse foi um erro e agora vamos prosseguir. É uma coisa assim do género. Mostra um pragmatismo e uma frieza incrível na forma como passa para fora a sua reação. E eu acho que ele transpõe também isto nas relações que vai tendo com os ministros, ou seja, não acho que seja uma relação que esteja condenada, porque acho que António Costa, pelo menos, é frio o suficiente, é tático o suficiente para manter as relações que ele considera que no momento precisa de manter e para afastar as pessoas que precisa de afastar no momento em que ele considerar.
Pedro Nuno Santos eu já não acho tanto, porque o que Pedro Nuno Santos mostra é que é mais emocional. É uma pessoa mais espontânea. Que, embora nós não saibamos exatamente quais é que são as causas verdadeiras deste episódio, ele é sempre mais emocional, ele perde mais vezes a cabeça, e isso faz com que aquilo que nós estamos a ver seja mais perto e mais próximo daquilo que ele é. António Costa é mais difícil de ler, digamos assim. E, portanto, eu acho que Costa conseguirá sempre, em todas as plataformas e todos os cargos que ele tiver, manter as relações que ele quiser manter e não quando lhe der jeito e quando for conveniente para os objetivos dele. No fundo, também pode dar a ideia de que segura sempre os seus ministros, que é o chefe que segura os seus ministros. Segura até caírem. Tudo. Ele segura. Nós ontem fizemos o levantamento dos ministros e andámos ali às voltas com aquilo e depois concluímos, ok, ele segura, mas é até cair. Eles acabam por cair. Era isso que eu ia dizer. Eles depois, no fundo, acabaram todos por cair. Exato. Não é? Só que às vezes não é no momento mais óbvio para nós, não é? Não é no momento em que a não é porque continuam a servir de para-raios mais algum tempo, não é? Sim. E foi tática, desta vez a única explicação para o Costa não demitir o Pedro Nuno Santos é tática, não é? E ao que nós pudemos apurar, havia essa pretensão ao início da manhã de o demitir, e isso parecia mais ou menos claro até por aquilo que saía ou que resultava do comunicado que ele enviou às redações. Mas tem que haver aqui uma lógica tática para ele manter o Pedro Nuno. Se calhar ele fez os cálculos e achou que Pedro Nuno, fora do governo e na bancada parlamentar do PS, pudesse causar-lhe mais problemas do que mais próximo. É aquela ideia de manter os inimigos próximos, não é? Sim, mas ele no governo não se estraga só a si próprio, também estraga o governo, se for o caso disso. Eu não estou aqui a fazer de advogado do diabo, estou a tentar perceber, eu acho que só a tática é que pode explicar ele não o demitir, porque a relação deles é conturbada, é difícil. Há aqui uma certa luta de galos em certa medida. O Costa já foi obrigado a dizer que não mete os papéis para a reforma em 2018, quando o Pedro Nuno começou a ganhar tração cada vez mais no partido e foi inclusivamente mais aplaudido nesse congresso do que o próprio líder do partido. Portanto, se não o demite agora é porque fez um cálculo e achou que é mais importante ou é mais seguro para ele mantê-lo no governo do que tê-lo no partido e na bancada parlamentar. David, continuo contigo e passo, se calhar, para uma questão mais técnica. Aquela solução avançada por Pedro Nuno Santos agora é abandonada ou faz o seu caminho? Ou seja, vamos ter um Lisboa mais um no Montijo até 2026 e um Alcochete até a partir de 2035, ou agora é mais difícil que isso aconteça? É assim, eu acho que era demasiado arrojado da minha parte e precipitado estar a fazer futurologia neste assunto em particular, porque eu acho que arriscamos a andar mais 50 anos com isto aqui. Portanto, fazer futurologia, e eu tecnicamente percebo zero sobre o assunto, mas sobre a localização do novo aeroporto e sobre a forma que vai ser usada, se é se é o Montijo mais Alcochete, bem, acho que é muito difícil. Agora, eu acho que a forma como o Pedro Nuno Santos e o seu Ministério trataram este dossiê, a mim faz-me crer que, pelo menos dentro do governo, esta solução já estivesse, de alguma forma, com algum grau de consolidação. Estou em crer, não sei, porque isto, apesar do... haver um despacho e tudo... Pois, eu acho que não foi só uma daquelas conversas, que anunciam uma solução, não é? Houve um despacho, portanto, esse despacho, apesar de ter sido à revelia e sem ser comunicado ao Primeiro-Ministro, eu não acredito que esta solução não tivesse já sido muito discutida dentro do governo. Acho que é impossível, porque se assim não fosse, o Pedro Nuno Santos não teria só agido de forma completamente imprudente, tinha sido absolutamente irresponsável. Ele ainda assim foi responsável, mas acho que seria gravíssimo da parte dele se isto não estivesse minimamente... Mas tem que estar, isto já foi claramente discutido no governo. Eu estou, inclusive, veremos, mas estou em crer que esta solução do Montijo Alcochete acabará por ser a solução que o António Costa vai apresentar
na conversa que tiver com o Luís Montenegro. Já Pode não ser a precisa de única. apresentar, já Exato. está aí. É só levar o despacho. Basta levar o despacho. Mas eu acho que pode até apresentar outras, mas acho que aquela que vai ser apresentada como a mais viável será esta. Estou em crer. Se assim não for, quer dizer que o Pedro Nuno Santos teve um delírio. Não só foi responsável, como teve um delírio. O responsável imaturo teve um delírio. Exato, isso é. Eu não acredito complexo. nisso. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Portanto, acho que há margem para fazer caminho, mas não arrisco dizer que será esta a avançar, porque ninguém pode arriscar. No país em que estamos, a forma como o próprio Luís Montenegro tratou o assunto quando foi abordado sobre o aeroporto, a forma como quis sacudir a água do capote, basicamente dizer, estão-me a tentar entalar para assumir uma posição sobre o aeroporto, para depois eu me prejudicar, então mais vale dizer que isto é incompetência do Primeiro-Ministro. Essa forma, como ele reagiu, a mim, no meu entender, é um bocado ele próprio a tentar desresponsabilizar-se nesta matéria. E, portanto, eu acho que isso também não augura nada de bom no que diz respeito à consensualização de uma única solução ou de uma única fórmula para se avançar no aeroporto. E daí que Como esteja disse, não está muito longe do que disse Pedro Nuno Santos, não é? Exatamente. Mas isso é a minha interpretação também, a forma como o Luís Montenegro tratou o assunto. Obviamente ele não tinha que dizer o que é que eu defendo, isso claro que não. Mas também não precisava de atacar logo o Primeiro-Ministro com isso, porque sabe que este é um problema que não diz respeito a este governo, diz respeito ao país há 50 anos. E, portanto, acho injusto, inclusivamente, da parte do Luís Montenegro ter colocado o ónus desta forma no Primeiro-Ministro. Agora, também acho que, porventura, o Pedro Nuno Santos já quisesse ter avançado mais há mais tempo e não o tenha feito porque o Primeiro-Ministro tem colocado o travão. Isso seja uma explicação para aquilo que sucedeu. Não sabemos, estamos a especular. Há ali uma questão que António Costa às tantas diz na declaração, que sabe que isto não pode ser uma coisa muito rápida, porque o PSD tem um novo líder e isto é uma coisa que leva tempo e o novo líder vai precisar de se afirmar por oposição ao PS e, portanto, tem noção de que isto não é uma coisa para ser decidida rapidamente. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, na declaração que faz, põe as suas 3 condições e uma delas é que seja uma decisão rápida. Portanto, vamos ver ainda como é que isto Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito que queria uma solução para o aeroporto no mandato dele. Não, mas no mandato dele não é rápido, não é? Rápido. O tempo que isto demora. Eu acho que se isso ficar definido durante ainda este mandato do Presidente da República, eu acho que para o país já é muito bom, tendo em conta repara, Montijo era suposto, nesta lógica, estar a funcionar em 2026. Ainda é o mandato do governo, portanto. Não será mas era funcionar já. Sim. Não era... Enfim, vamos ver. Isto aconteceu tudo ontem, ou seja, um dia antes do Congresso do PSD, que começa hoje, e que era o partido que António Costa queria ouvir para consertar a solução do aeroporto. E vai com certeza servir a Luís Montenegro, a partir de hoje, para criticar o desnorte do governo, para criticar a desarticulação do Executivo. Mas, pelo que se percebe, Costa continua a pretender receber Montenegro para falar sobre o aeroporto a seguir ao Congresso. São José, depois disto tudo, destes cenários todos que nós traçamos, como é que tu imaginas a reunião entre Costa e Montenegro? Achas que o PSD vai surgir mais reforçado por causa da confusão? Eu acho que o PSD sai claramente reforçado desta confusão, não é? Porque esta confusão fez com que o Primeiro-Ministro, até no comunicado que emite logo de manhã a dizer que determinou que o Ministro revogasse o despacho, ele reafirma que a decisão será tomada em consenso com a oposição, sobretudo com o principal partido da oposição. Volta a dizê-lo nas declarações que faz à tarde, e o Presidente da República faz questão também de reafirmar na sua declaração que a decisão tem que ser consensual, politicamente consensual, como é óbvio, não é? Portanto, o protagonismo do PSD nisto é grande e tem que ser. As grandes obras têm que ser decididas pelos 2 principais partidos
E creio que Montenegro pode ter aqui assim uma oportunidade de marcar uma diferença grande em relação a Rui Rio, no que é a imagem que passa para o país de um líder que decide em função do interesse nacional, que negocia políticas, sim senhor, mas em função do interesse nacional. O Luís Montenegro pode ter aqui assim um palco de, como líder da oposição, agir como estadista, que tem uma noção do que é a missão de um político nas questões de Estado. E espero que ele não perca essa oportunidade com respostas táticas, como a que falámos há pouco, que deu primeiro a achar que isto era uma indecisão do governo, porque ele tem a obrigação de saber que se isto não foi logo decidido em 2018, quando Rio tomou conta do PSD, foi porque Rui Rio decidiu defender, quer dizer, na altura Costa herdou, que é o PS que tradicionalmente defendia Alcochete, para acelerar a situação. António Costa aceita o que estava preparado pelo governo de Passos Coelho no Montijo, porque na altura Alcochete seria uma obra muito cara e o país, no momento da intervenção da Troika, não tinha dinheiro para isso. E, portanto, estava ligado a Sócrates. Pronto, optou-se pelo Montijo. Costa mantém isso, e Rui Rio, quando sobe à liderança do PSD, decide começar, não, eu agora quero Alcochete. Pronto. Pois é, a questão é mesmo essa, que o PSD é errático neste assunto também. Pronto, não é? quer dizer, e portanto, eu espero que Montenegro não volte a ter uma resposta como a que teve quando Costa anunciou que estava à espera que ele tomasse posse para debater este assunto e outros, não será só este, serão outros assuntos também. E que, pronto, tenha mesmo, e penso, até porque neste momento, depois desta situação toda, depois do que o Presidente disse, a resolução vai ter que ser mesmo consensual. Aliás, não há outro modo de ser, mas para a percepção pública, neste momento, Montenegro cresceu no protagonismo que tem que ter nesta questão. E ao mesmo tempo eu não consigo imaginar uma solução que deixasse menos margem a Luís Montenegro, porque esta solução, na verdade, tem uma parte de Passos e uma parte de Rio, não é? Portanto, ele nem sequer é obrigado a escolher entre um e outro. Tem Montijo e tem Alcochete, tem os dois. Não sei que margem de manobra lhe vai sobrar muito, a menos que não seja esta a solução proposta. OTA. Exato. Ficamos ainda mais tempo. Suponho que nem só do aeroporto vai viver o congresso do PSD. Aliás, Montenegro está a guardar um segredo muito bem guardado, que tem a ver com a equipa, não se tem sabido muita coisa. David, que expectativas tens? Esperas uma renovação total, incluindo geracional, ou nem por isso? Eu acho que haverá uma renovação e basta olhar para os nomes que deverão ter lugar nos órgãos e que terão maior preponderância política, independentemente dos órgãos em que fiquem ou não, para perceber isso mesmo. Portanto, há muitos novos nomes, quer dizer, que muitos deles, mas lá está, mas acho que não vai haver uma renovação geracional, porque a maior parte desses nomes são nomes conhecidos, que já com passado, seja na JSD, seja inclusive no partido, estamos a falar... Não, eu geracional referia-me a deixar de ter pessoas da idade do Rui Rio, do David Justino, etc, e passares a ter pessoas... Eu percebo, sim. Pronto, era nesse sentido. Não, nesse sentido, sim, eu diria que a idade média dos principais protagonistas acho que vai baixar, até porque o Rui Rio, de facto, rodeou-se já de pessoas... já com uma idade mais avançada, até pelas características do Rui Rio, que é uma pessoa mais conservadora e que gosta de escolher as pessoas em quem confia e que já conhece e tudo mais. Mas também, por outro lado, e acho que não haverá um rejuvenescimento propriamente dito com uma aposta em jovens, porque se olharmos para os tais nomes que eu estava a pensar, vemos
jovens, vemos Hugo Soares, talvez, e a Margarida Balseiro Lopes, que são talvez os únicos nomes assim com mais preponderância política que vemos ali a perfilarem-se para assumir cargos nos órgãos e nas estruturas mais próximas de Luís Montenegro. Mas é como dizes, porque no que diz respeito à distribuição de legais, de facto, o Luís Montenegro está a apostar numa lógica muito de grande secretismo, portanto, nós vamos partir para este congresso praticamente sem notícias. Imagina-se que será o Soares, porventura, o secretário-geral, o assessor José Silvano, há mais um ou outro nome a surgirem. Pedro Duarte no Conselho de Estratégico. Sim, a substituir Miranda Sarmento, que por sua vez já é, esse sim, candidato a líder parlamentar. E é engraçado que Miranda Sarmento, apresentado como o centeno de Rui Rio, e ganha o protagonismo com esse epíteto, ele é alguém que tem vindo a ganhar, obviamente, também experiência política e dimensão política, mas não me parece um tribuno propriamente dito para assumir a função de líder parlamentar. Ele sim, que era um técnico e que estava à frente do Conselho Estratégico Nacional e que, pelas pessoas com quem eu fui falando ao longo destes anos, fez de facto um bom trabalho. Era alguém muito capaz para gerir este tipo de processo. E não deixa de ser engraçado que ele sai do lugar talvez onde as características pessoais e profissionais dele talvez fizessem... sai do lugar onde eram mais... Sim, sai do lugar onde fazia mais sentido e se calhar vai para um lugar onde essas características não são muito, assim, tão relevantes, não é? E pronto, acho que vai ser interessante. Mas olha, por outro lado, eu acho que pode ter uma vantagem. Pode ter uma vantagem... Sim. Também acho isso da questão da oratória, mas tem uma vantagem... Eu acho que pode ter uma vantagem de ir aos assuntos específicos. Exato. E ter capacidade técnica para debater. Ele tem toda aquela questão de... Ele teve liderar o Conselho Estratégico Nacional, portanto, ele conhece todas as propostas de todas as áreas. E uma das imagens que ficou colada ao PSD nos últimos tempos foi que o PSD não tem propostas, não tem ideias. Se há pessoa que pode conhecer e dominar ali os detalhes de todas as áreas, que é ele, não é? Pronto, mas é isso. Eu acho que estava a pensar no aspecto mais político, digamos assim, de intervenção política, mas de facto, das questões mais técnicas, acho que aí sim ele poderá ser uma mais-valia e talvez ser compensado depois com intervenções mais políticas por outros parlamentares que estejam no grupo. Acho que poderá ser por aí. E pronto, sim, acho que também já estamos a chegar perto do fim, portanto, passo só queria também, não queria deixar de falar um bocadinho em Rui Rio e perguntar à Marta o que é que sabemos, no fundo, sobre o futuro de Rui Rio. Fica na Assembleia até quando? Reforma-se? Tem planos políticos na manga? Pode ter? Marta? Ele parece não saber assim muito bem. O que nós percebemos portanto, ele ficará até setembro no Parlamento e o que nós ficámos a perceber das conversas que a Margarida Gomes teve com ele e que publicámos hoje é que ele ficou um bocado vacinado com esta questão da experiência que teve agora como líder do PSD. Ele usa mesmo esta expressão, que ficou vacinado, e fala em não assumir assim tão cedo um cargo político. Portanto, parece que vai descansar. Ele, depois, ao longo do texto todo e das conversas que ela teve com ele, é muito perceptível que para ele a questão da idade, a idade é uma questão já para ele. Ou seja, ele a certa altura diz, se eu tivesse 50 anos, eu agora podia pensar, pronto, no que é que ia fazer e tinha que tomar uma decisão assim muito estruturada. Agora, quer dizer, eu tenho a minha carreira feita, ele não vai agora inventar a roda, não é? Não vai agora fazer uma coisa completamente diferente. Ele tem 65 anos. Isso. É verdade. Dá a sensação que ele está... Acho que ele vai decidir, descansar e decidir o que é que vai fazer, sim. Bom, não vamos concluir, apesar de já irmos longos no podcast, não vamos concluir sem o habitual público e notório. Então, José, David, Marta, querem avançar com os vossos? Posso avançar. O meu é o facto do Presidente da Assembleia da República ter rejeitado, não ter aceito, não ter admitido o projeto de lei do Chega que queria instituir a prisão perpétua em Portugal em algumas situações. E eu escolho isto porque isto mostra, de facto, portanto, é evidente que fez bem Augusto Santos Silva em rejeitar o projeto, mas isto mostra que, de
facto, a atitude provocadora de André Ventura permanece. Embora ele tenha muita mania agora de ser ele o defensor das regras parlamentares. O que é facto é que, como o próprio Presidente da Assembleia explicou ao público, para quem não soubesse, há um artigo na Constituição, 30º, que diz o seguinte: não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida. Portanto, penas restritivas da liberdade com caráter perpétuo são proibidas pela Constituição. Portanto, André Ventura, de certeza que leu a Constituição. Ele sabe perfeitamente, porque já não é a primeira vez. Já não é a primeira vez. Portanto, ele insiste no desrespeito da Constituição e a fazer uma coisa que é quase um golpe de Estado constitucional no Parlamento. Apresentar isto no Parlamento é uma provocação. E bom, é pena que continue com este estilo. Vamos seguir, David. O meu público notório é basicamente uma notícia que veio, entretanto, são duas, é um conjunto. Ou seja, Portugal, tendo em conta a quebra do PIB, assim como boa parte dos países da União Europeia, eu não fiz o levantamento, mas diria que até todos, ou quase todos, terão direito a mais dinheiro para os seus planos de recuperação e resiliência. Isto tendo em conta as quebras do PIB provocadas agora pela guerra, é um dos efeitos, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, obviamente, positivos desta guerra na Ucrânia. Será que haverá pelo menos mais dinheiro do PRR para distribuir pelos países? Mas, por outro lado, aquilo que se sabe e que tem surgido é que há um movimento que começa a crescer com o objetivo de tentar alongar para lá, de estender para lá de 2026 o prazo para a execução do PRR. E parece que a Comissão Europeia e Bruxelas mantêm-se, portanto, muito inflexíveis ainda no que diz respeito a manter este prazo. E, ora, nós, por outro lado, também temos vindo a saber que continua a haver dificuldades de execução dos fundos europeus em Portugal, em particular do PRR, e portanto, agrava-se aqui o risco de nós não termos capacidade para executar a plenitude dos fundos, ou até ficarmos bastante aquém dos fundos. Estou a falar do PRR em concreto, não estou a falar de fundos estruturais, são fundos extraordinários, e nós não teremos, se calhar, essa capacidade. É lamentável perceber isso quando andámos durante 2 anos a garantir que íamos conseguir, e agora começa-se a perceber que há muitos atrasos e que há muitas dificuldades e muitos avisos a serem repetidos e relançados. Acho que é preciso o Governo, de facto, tomar conta desta situação de uma vez por todas. Marta. Olha, o público notório que eu escolhi esta semana é sobre uma história que nós contámos mais no início da semana e que agora já parece muito longe, que reflete um bocado o facto de quando é decidida uma política pública, aquilo pode ter impactos durante muitos anos. Em 2011 acabaram com os governos civis, terminaram, e isso ainda se reflete hoje no facto de haver deputados que não conseguem ter um espaço para, no distrito que representam, receber as pessoas que neles votaram e que querem falar com eles, e há um dia próprio para isso, que é a segunda-feira, e eles não conseguem. E a história que nós conseguimos apurar de um deputado da Guarda é que chegou a haver reuniões em cafés, hotéis, apartamentos alugados. Iam rodando para ajudar a economia local, não é? Exato. E, portanto, são estas soluções depois criativas que se encontram para resolver estas situações, destes efeitos dominó das políticas públicas ao longo dos anos. Bom, ficamos por aqui agradecendo aos que ficaram connosco até ao fim e com a certeza de que só no futuro, talvez próximo, saberemos exatamente os motivos para a crise que hoje nos tomou aqui tanto tempo. Na próxima semana veremos que comentários conseguimos acrescentar. Eu, da minha parte, já não estarei cá para a semana, vou de férias e volto em agosto. Imagino que, entretanto, o podcast interrompa durante o verão e, assim sendo, da minha parte, até setembro, se não for antes. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.